Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Klaus, cônsul da Áustria. Aqui estou com a Michaela Lausecker, da Austrian Business Agency. Michaela, would you also like to say something at the beginning, or what are the plans? Microphone. Just a heartfelt welcome from Vienna. My name is Michaela Lausecker. I'm the director for the Americas at ABA Invest in Austria. And it's a real pleasure to co-host and co-organize this webinar with Klaus Hofstadler and Paulo Duarte. Just a short welcome. My presentation is after Klaus' welcome remarks, and I would say we go from there. Perfect. Thank you, Michaela. Bom, vou mudar para a Michaela, vai se juntar a nós depois. E meu nome é Klaus Hofstadler, sou cônsul da Áustria em São Paulo e chefe da Advantage Austria Brasil. A Advantage Austria sendo a Trade Promotion Organization da Áustria. Nós organizamos esse evento em parceria, Advantage Austria, ABA, Austrian Business Agency, e agradeço muito a Michaela de fazer a organização da parte técnica também desse evento, lá de Viena. O título do nosso encontro hoje é Áustria como Hub de Investimentos, o acordo para evitar dupla tributação. Estou feliz que contamos hoje com a participação de empresas já com investimentos na Áustria e outras que têm interesse no meu país como futuro hub de investimentos. Antes de começar, algumas informações técnicas. Após as apresentações, teremos tempo para responder as suas perguntas. Por favor, coloquem as perguntas no chat do Zoom. Eu vou colecionar as perguntas e fazer no final, depois das apresentações. Nosso plano é terminar pontualmente às 15h45. Se não der tempo para todas as perguntas, responderemos depois do webinar por e-mail. Última coisa, o webinar será gravado. Enviaremos, após o evento, o link da gravação e também os slides que foram usados e apresentados. Hoje também, ainda não mencionei, contamos com a presença ilustre do Paulo Duarte, que há muitos anos é nosso advogado de confiança aqui do Consulado da Áustria, e que é um especialista realmente muito bem estudado na área dos acordos de dupla tributação. Mas antes de dar a palavra aos nossos palestrantes, gostaria de dar um update sobre o acordo para evitar a dupla tributação entre a Áustria e o Brasil. Por quê? Porque em 2018, a pedido da Receita Federal, o governo da Áustria aceitou entrar em negociações com a Receita Federal sobre a modernização do acordo. Não faço parte das negociações, isso é entre a Receita Federal e o nosso Ministério das Finanças, na Áustria, mas eu posso falar o seguinte: após várias rodadas, ambas as partes ainda não estão perto de um entendimento. Consequentemente, o tratado, na sua forma de 1976, continuará valendo por tempo indeterminado. O advogado Paulo Duarte, como já mencionava, vai dar mais explicações na sua palestra mais tarde. E com isso, não quero mais atrasar o nosso evento. Eu vou mudar novamente para o inglês. I would now like to introduce Michaela Lausecker, Director of the Americas of ABA Invest in Austria. Michaela, I think you have the control of the cursor. You can switch the slides. Thank you very much, Michaela. The floor is yours. I will turn off my camera now and get into the call again when you're done. Thank you very much, and I'll see you later. Thank you so much, Klaus. As I said before, welcome. If the clicker works, it's a little bit slow. Doesn't really work. Got it. We are there. Thank you so much.
just on a side note, I am sitting in this amazing film setting and I have 1, 2, 3, 4, 5 people helping me. So I'm really nicely set up this time. Thank you so much. What I would like to take you is on a journey on the business location Austria, maybe from another side that you usually know. This is probably a picture that you relate to Austria. Very famously known, but there are also other parts in Austria that I would like to talk about. For example, why should you locate in Austria? There are some major reasons that we run with. It's the market, the framework, the talent, the innovation potential, and the support that is offered by organizations like the Austrian Business Agency. To go into detail in terms of the market, this is Austria in a nutshell in some major figures. As Klaus Hofstadler from Advantage Austria knows quite well, we are an export nation. More than 55% of our goods and services are exported. Productivity above European Union average, and R&D quota more than 3% of our GDP. So just to give you an idea of what Austria stands for, besides beautiful landscape and tourism. Just to mention one major business sector in Austria, the ICT sector. The export ratio is even higher than the average in Austria. It's 80%. The R&D quota is even up to 20% of the production there. Almost 9% contribution to the GDP. What you get here as a market is also a strong purchasing power. Here you can see compared to the European Union. And as you probably have heard before, a very attractive location for international companies. Any big name you can imagine, they are here in Austria on the market. We have some 370 regional headquarters here in Austria. In terms of talent, if you're looking for a specific talent, the productivity is 15%, for example, above European Union average. Motivation rank, what I always like to stress is the dual education approach, that you have apprenticeship in Austria that is really flourishing, where you get professional and training on the job during high school time or age. What you also have here in Austria, it's quite a unique approach that you have high schools that combine basic education plus professional training. Any business sector you can imagine, from business training to ICT to healthcare, you can get already a training in high school in Austria that is quite to a good and professional level. In terms of framework, what I've got, especially over the pandemic time from Latin American requests, is, for example, what Austria stands for is, as I mentioned before, not just tourism, but also the really important industry sector, contributing 29% to Austria's GDP. For example, R&D expenditures in terms related to the GDP, even slightly higher than Germany. And in basic settings that you get in Austria for investors is flat rate corporate tax, 25%, somewhere in the middle of the European Union, modern taxation group. And for example, what makes R&D in Austria so interesting is the tax premium for R&D of 14%, apart from the other points mentioned here. Austria has some 90 double taxation treaties with other countries.
that's part of our webinar today, and Paulo is gonna dig into more details about the Austrian-Brazilian double taxation treaty, just to give you an idea of what Austria is doing in that field. And as I mentioned before, there is also the quite impressive and crucial part of our work services is the support that we are offering. ABA Invest in Austria is helping with site selection, law, tax and labor questions, funding and financing. We are explaining business sectors, the funding landscape, the startup landscape, any question related you can think of when you create a company in another country in Austria. That's what we are here for. And in addition, what we also do is supporting foreign entities that are already located in Austria with expansion plans, lobbying, helping to find talent. So we are also here for already located companies, foreign companies in Austria. Recently, there was a department added to the Austrian Business Agency that's called Work in Austria. This department is offering different services. On the one hand, we have a job platform for talent that is looking for jobs in Austria. We are helping with immigration and residence questions, and also when you're ready to locate or move to Austria, also with relocation services and consulting in that field. Just to give you an idea of what our immigration experts are doing, they are supporting companies that are already settled in Austria with finding talent internationally and how to bring it into Austria. But also on the other side, international skilled workers and their families who want to immigrate or work and live in Austria. The services are comprehensive information on residence permits, work permits, visas, entry regulation, etc. Here you can also find the homepage where you can get a look at that. What I mentioned before is that Work in Austria is also offering a job platform where international students, skilled workers, and Austrians living abroad can have a look and maybe find a job opening that makes it worth to move to Austria. The industries we are focusing on is information and ICT, life sciences, and metals and electronics. This is it from me in a nutshell. I think it was quite fast, but I'm here for any questions. And I would like to hand over to Klaus, who does the intro for Paulo. Thank you so much. Perfect. Thank you so much, Michaela. I will switch back to Portuguese again, if that's okay with you, Michaela. Michaela is practicing her Portuguese. Next webinar we probably do all in Portuguese already. So, muito obrigado, Michaela. Agora vem a parte mais exclusiva para o Brasil. Aprendemos agora a maravilha de investir na Áustria, que vale para todos, mas tem uma maravilha a mais que vale só para brasileiros, que é o nosso tratado para evitar dupla tributação, um tratado que existe desde 1976, e nós temos muita sorte de termos um advogado de confiança no nosso consulado da Áustria. Para quem entrou um pouco mais tarde, meu nome é Klaus Hofstadler, sou cônsul da Áustria em São Paulo. O Paulo é o nosso advogado de confiança há vários anos já, e principalmente pelo seu grande conhecimento na área de tributação, e ainda mais o foco dele nas questões de dupla tributação nos interessa muito e são muito relevantes. Paulo, se você puder ligar sua câmera, seu microfone, estamos muito ansiosos de aprender com você mais sobre aquele
tratado famoso entre a Áustria e o Brasil e como ele poderia, de repente, mudar nos próximos anos e que isso significa para as empresas já investidas na Áustria e aquelas empresas brasileiras que ainda têm interesse em investir daqui para frente. Obrigado, Paulo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, Klaus, Michaela, vielen Dank. Para mim, não é só uma honra estar aqui hoje falando sobre esse assunto, mas um prazer, né? Eu morei muitos anos em Viena, onde eu fiz meu doutorado, e posso dizer que, efetivamente, tributação apenas não deve ser o único ponto que você deve olhar quando vai investir na Áustria ou escolher a Áustria como hub dos seus investimentos, sejam eles em outros lugares, né? Como eu sei que aqui hoje temos pessoas que já têm investimentos lá, né, empresas já operando na Áustria, e aquelas que ainda não estão, eu vou passar rapidamente pela estrutura do acordo e até mostrar para vocês como ele foi concebido, para que vocês consigam entendê-lo e também consigam entender por que e se ele será alterado. Tá? Eu queria só adicionar 2 pontos à palestra da Michaela, que são o seguinte: a Áustria, ela entende o investimento estrangeiro. Tá? Ela concebe isso como parte de sua filosofia econômica, política. Né? Então, ela trouxe aqui algumas empresas que não são brasileiras, que escolheram a Áustria para localizar o seu hub de investimentos. Né? Vocês viram ali, são grandes empresas. E isso não é diferente do Brasil. Tá? Embora o mercado da Áustria em si seja relativamente pequeno, nós estamos falando do 6º centro de investimento brasileiro no mundo. Se você entra no site do Banco Central e vai lá no censo, a Áustria está colocada como 6º porto, 6º target de investimento brasileiro. Tá? E isso, logicamente, tem uma série de motivos. A parte tributária é um deles, mas não porque a carga é excessivamente baixa, mas porque existe segurança jurídica, existe transparência, a rede de acordos austríaca é enorme. A gente está falando hoje, para falar exatamente, são 93 acordos para evitar dupla tributação. Tá? Então, vamos lá. Apenas trazendo alguns pontos, porque algumas coisas mudaram na Áustria, principalmente nos últimos anos. Tá? Houve recentemente uma reforma do imposto de renda da pessoa jurídica, tá? E que hoje a alíquota está em 25%, e com essa reforma, a alíquota ela vai cair até 2024 em 2 pontos percentuais. Tá? Isso por quê? Porque foi introduzido um outro imposto para gravar, né, fontes poluidoras, que eles estão chamando de ecotax. Né? É algo extremamente moderno, é algo louvável, e é uma realidade. Tá? Em relação ao imposto de renda na fonte, a Áustria, sabendo também que é um hub de investimentos, de empresas estrangeiras, ela tem alíquotas que, se comparadas com os outros países da Europa, né, dos seus vizinhos, são razoáveis. Não são extremamente baixas, mas estão bem abaixo da média. Né? Se a gente está falando de juros, a gente está falando de 0%, desde que o empréstimo seja para sociedades e desde que não haja garantia imobiliária. Tá? 0% para as demais, se houver um acordo de troca de informações com o país, né, com o qual está se fazendo aquele empréstimo. Né? Caso nenhuma dessas hipóteses seja verdadeira, a gente está falando, então, de uma alíquota de 25%. Mas isso sem falar do acordo. Tá? Aqui é só legislação interna. Tá? Royalties de 20%, mas existe uma série de exceções. Tá? E muitas vezes essa alíquota pode ser reduzida a 0. Dividendos, né? Sobre os dividendos, existe um imposto de renda na fonte de 25% para sócios, sociedades, né?
e de 27,5% se esses sócios forem pessoas físicas. Se a gente está falando de uma operação dentro da Europa, por causa das diretivas europeias, essa alíquota vai para zero, desde que a participação no capital seja igual ou acima de 10% e essa empresa sócia tenha substância. E alguns pontos, bem rapidamente, que foram introduzidos recentemente, que foram as regras de subcapitalização, que até então não existiam na Áustria. Tá? Então, as regras lá, elas prevêem uma dedução máxima de 30% no pagamento de juros em relação ao EBITDA anual. Tá? Existe uma limitação desse excesso de 3 milhões de euros. Existem algumas exceções, tá? Principalmente se a gente está falando de uma consolidação corporativa, que na Áustria é existente, né? Como Fiscal Unit, que a gente chama, ou Group Taxation, e etc. Bem, entrando no nosso acordo para evitar a dupla tributação. Tá? No nosso acordo, a gente está falando de um acordo que foi assinado, tá? Ele foi assinado em 75. Ele passou a ter vigência em 76, mas ele foi assinado em 75. Tá? Michaela, kannst du ein Slide weiter machen? Ja, danke. Ele foi assinado em 75. É importante a gente lembrar como era o Brasil lá naquela época. A gente estava vivendo um regime militar, de uma política desenvolvimentista e protecionista, né, um espírito nacionalista, mas o Brasil, né, tinha uma economia muito incipiente. Então, quando a gente pega o Acordo Brasil-Áustria, você pode ver que existe uma série de mecanismos para proteger a base tributária brasileira. Né? Então, a Áustria permitiu, né, que o Brasil puxasse o máximo possível de normas para manter sua base tributária. E, em contrapartida, a Áustria iria isentar os rendimentos recebidos ou conceder o que a gente chama de matching credit, que é um crédito que vai além daquele imposto efetivamente pago. Né? É uma gordurinha ali. Tá? Esse acordo ele se baseou no modelo da OCDE, de 63, e teve algumas alterações de acordo com a legislação dos dois países e algumas normas que depois viriam ser incluídas no modelo da ONU de 1980. Tá? Nessa mesma década, se você perceber, nós assinamos acordos com a Alemanha, que foi denunciado em 2005, ele não existe mais, com a Bélgica, Espanha, Dinamarca, França, Itália, Luxemburgo, Suécia, quer dizer, todos os países europeus, tá? E tem uma estrutura muito similar com o Acordo da Áustria. Contudo, em comparação com todos esses aqui, o Acordo com a Áustria é hoje ainda aquele que traz maiores benefícios para as relações bilaterais. Tá? Então, se comparado com todos esses acordos. Vai, Tabita. Aqui, entrando rapidamente nos artigos principais do acordo. Tá? E toda vez que vocês observarem uma setinha à esquerda, é porque isso vai ter relevância para os pontos que estão em discussão para alteração. E também são pontos sensíveis para as empresas brasileiras que estão fazendo negócios na Áustria. Tá? O primeiro ponto ele cobre, sim, pessoas físicas, pessoas jurídicas e grupos de pessoas residentes. Os tributos hoje ali inseridos, a gente está falando do imposto de renda da pessoa jurídica e da pessoa física. Não temos a inclusão nesse acordo vigente da CSLL, mas a lei brasileira interna, ela já prevê a interpretação desse acordo como se a CSLL fosse parte dele, tá bom? Do lado da Áustria, a gente está falando também do imposto de renda das pessoas jurídicas, que é o Körperschaftsteuer, que é esse primeiro imposto, e o imposto de renda das pessoas físicas, que é o Einkommensteuer, que é esse segundo imposto, e tem uma série de outros tributos ali incluídos, mas boa parte não existe mais, tá?
Até porque, por exemplo, tem um imposto sobre o capital que existia na Áustria e hoje esse imposto sobre o capital não existe mais. Quando a gente vai para os artigos 5 e 7, e lembrem, na minha visão, esses artigos tinham que ter sido consolidados, né? Mas o modelo da OCDE e da ONU, eles preferem separar, porque tratam praticamente dos lucros empresariais, de aspectos distintos, mas ambos de lucros empresariais. Tá? Por que é importante isso aqui? Porque, como o acordo Brasil-Áustria hoje não inclui serviços técnicos e assistência técnica no conceito de royalties, como existe na grande maioria dos acordos assinados pelo Brasil, o artigo 7º é aquele que vai regular as operações, os lucros empresariais, por exemplo, de prestação de serviço. Então, se, por exemplo, uma empresa austríaca presta serviços no Brasil e não constitua no Brasil um estabelecimento permanente, esses lucros, quer dizer, esses rendimentos do serviço só serão tributados na Áustria. E vice-versa. Tá? E vice-versa. Então, se uma empresa brasileira prestar serviços na Áustria, tá? E não constituir lá um estabelecimento permanente, esses rendimentos que ela oferir na Áustria só serão tributados no Brasil. Tá? Isso é muito único da relação Brasil-Áustria. Por isso que é muito importante esse ponto. Tá? Os rendimentos imobiliários, aqui é quase padrão também nos outros acordos, que é tributável no país onde está localizado o imóvel. Eu tenho visto cada vez mais brasileiros e descendentes de austríacos residentes no Brasil investindo na Áustria, no mercado imobiliário austríaco. O artigo 9º é extremamente relevante, muito mais para a Áustria. Tá? E por quê? O nosso acordo vigente hoje, ele não inclui o parágrafo 2º do modelo da OCDE. O que é o parágrafo 2º? É aquele que permite que um outro país faça um ajuste que a gente chama de secundário de transfer price. O secondary adjustment. O que é isso? Que quando as regras de preço de transferência, quando aplicadas, elas percebem, né, o resultado é que aquelas relações elas não foram feitas a valor de mercado, né? Os países eles demandam que as empresas façam o ajuste para fins fiscais daquele valor que foi cobrado. Né? Então, se um país conclui que uma empresa cobrou de menos, ele vai cobrar a diferença e, consequentemente, vai comunicar ao outro país que faça o sentido contrário. Então, essa conexão entre os dois países, hoje, pelo acordo, não existe. Tá? Mas o Brasil, como parte integrante das discussões do BEPS, e depois de lá, ele acabou incluindo na própria legislação a possibilidade das duas partes discutirem no que a gente chama de Mutual Agreement Procedure, tá? Para se comporem, quer dizer, para entrarem no acordo sobre aquela situação. Gente, na prática isso não funciona. Tá? Então, isso é muito bonito falar que o Brasil é parte disso, mas na prática isso não funciona. Tá? Eine Slide weiter, bitte. Alguns artigos muito importantes para as empresas brasileiras fazerem negócio na Áustria. O artigo sobre dividendos, né? A gente sabe que dividendos pagos do Brasil ainda não são tributados, né? São isentos aqui no Brasil, ainda não são. Mas o acordo ele limita em 15%. Então, se um dia o Brasil introduzir um imposto sobre dividendos, tá? Essa limitação seria de 15%. Tá? Do ponto de vista da Áustria, como eu já tinha falado, o imposto de renda na fonte é 25% para sócios, pessoas jurídicas. Com base no acordo, a gente está falando do limite de 15%. Tá? O que acontece? Dentro da legislação interna austríaca, a gente tem outros mecanismos, né, para que a gente possa fazer
o repatriamento de valores de uma forma alternativa ao pagamento de dividendos que não gere esse imposto de renda na fonte. Tá? A gente não vai ter tempo hoje de detalhar isso, mas, por favor, saibam que isso é uma possibilidade, vocês podem aprofundar. Em relação aos juros, né, a regra geral é uma limitação de 15%, tá, nos juros em geral pagos do Brasil para a Áustria e 0% se o concedente daquele empréstimo, por exemplo, foi o governo da Áustria, por exemplo, ou um banco cujo sócio é o governo. E no protocolo ao acordo, já temos mencionado 2 bancos. Do lado brasileiro, o BB, né, o Banco do Brasil, e do lado austríaco, o OEKB. Isso inclui as debêntures, tá bom? Do outro lado, a gente tem a isenção, né, a alíquota zero do ponto de vista da Áustria. Os JCPs, que em muitos acordos brasileiros, né, os juros sobre capital próprio, estão incluídos dentro do conceito de juros, no nosso caso não estão. Por quê? Porque o acordo com a Áustria é muito antigo, nem existia essa figura ainda. Tá? Mas uma empresa austríaca fez uma consulta ao governo da Áustria como seriam tratados esses JCPs. E o auditor fiscal, que é o professor Lukota, que na época era o chefe do Departamento de Direito Tributário Internacional do Fisco Austríaco, inclusive eu conheço pessoalmente, e principalmente na época que eu era doutorando lá, ele deu a consulta falando, olha, ele saiu pela tangente, eu não sei que diabo é isso aqui, mas de qualquer maneira, não importa se eu trate ele como dividendos ou como juros, do ponto de vista do acordo, porque eles serão neutros. Porque se for dividendos, serão isentos na Áustria, e se for juros, tem o matching credit de 25%, e a alíquota na Áustria já é 25%, 25 menos 25 é zero. Tá? O que é matching credit, gente? De novo, matching credit é um crédito outorgado àquela empresa que está recebendo os rendimentos no valor do imposto efetivamente pago no outro país, por exemplo, no Brasil, com um acréscimo. Então, se o imposto no Brasil é 15 e o matching credit é de 25, eu estou falando de 15 mais 10. Tá? Em relação a royalties, eu tenho no acordo, tá, 3 alíquotas. Mas, na prática, eu tenho essas aqui que eu mencionei. Para falar de direito de autor, né, por exemplo, software, tem uma alíquota máxima de 10%. Para marca, o limite é 25%, mas como nem o Brasil, nem a Áustria, na sua legislação interna, tem essas alíquotas, a gente está falando de 20% na Áustria e de 15% no Brasil. Tá? Existem algumas exceções. Em todos os demais casos, know-how, leasing, só lembrando, leasing de equipamentos está incluído, né, dentro do conceito de royalties. A gente está falando de uma alíquota de 15%. Ein slide, Peter. Eu preciso ir um pouquinho mais rápido, mesmo porque nosso tempo é curto, e a gente precisa ainda falar, né, do que está se esperando de mudança. Por que eu coloquei esse artigo 17? Porque entre o Brasil e a Áustria existe muita relação entre esportista e artistas. A Áustria é o centro da música e da cultura mundial. Né? Então, a gente tem com muita frequência artistas austríacos vindo para o Brasil, orquestras, e do lado contrário, né? Brasileiros, principalmente na área do balé, e jogadores de futebol, em sua essência, indo para a Áustria. Então, por isso que é importante a gente olhar para isso. Né? Esse artigo determina que só serão tributáveis os rendimentos onde a atividade é exercida. Né? E também existe uma cláusula de star companies. Quer dizer, não é a pessoa física que está recebendo o rendimento, mas é uma empresa por detrás dessa pessoa. Né? Ein slide, bitte. Weiter. Ok. Pessoal, aqui é a cereja do bolo final, que é um ponto muito importante para as empresas brasileiras quando investindo na Áustria, que é o seguinte. Quando se investe na Áustria, a empresa brasileira constitui uma subsidiária na Áustria. Um dos métodos para evitar dupla tributação é a isenção dos dividendos
quando a participação dessa empresa, e não é pessoa física, tá? É empresa, for maior ou igual a 25%. Então, os dividendos recebidos da Áustria serão isentos do Brasil, o que não acontece, por exemplo, com a grande maioria dos outros países. Tá? Em todos os outros casos, o Brasil permite o crédito do imposto. Tá? Mas, neste ponto, para as empresas brasileiras, é muito importante, que é a isenção. Do ponto de vista da Áustria, quando a Áustria recebe rendimentos do Brasil, a regra geral é a isenção, e a gente tem principalmente a figura do matching credit, que eu já falei em outras situações, né? Que é aquele crédito outorgado que vai além do valor do imposto efetivamente pago no Brasil. Tá? Isso serve para juros, dividendos, royalties. Tá? Ein slide weiter. Então, os dois pontos finais são em relação às regras CFC do Brasil, que esse nome é impróprio, não é técnico. Tá? Não existem regras CFC no Brasil, embora o Brasil queira sempre falar que tem regras, é uma figura totalmente diferente, muito mais ligada à universalidade de rendimentos. Tá? E o acordo Brasil-Áustria, tá? E eu vou fazer uma crítica depois, ele é um dos únicos no mundo, tá? Em que barra o poder que o Brasil e a legislação do Brasil tem de tributar os lucros das empresas brasileiras auferidas no exterior. E por quê? Tanto o artigo 7º, tá? Que só imputa a tributação sobre lucros empresariais onde eles foram auferidos, quanto o artigo 10º, que prevê a tributação sobre os dividendos, quando pagos, quanto o artigo 23, parágrafo 2º, que isenta esses dividendos. Paulo, mas o Brasil aceita isso? O Brasil não aceita isso. Tá? Então, o Brasil, ele interpreta da maneira dele. Essa discussão, ela ainda não acabou nas nossas cortes. Na jurisprudência administrativa recente, a tendência é ser desfavorável, mas na jurisprudência judicial é tendente a favorável. Tá? Se existe um acordo dentre todos os assinados pelo Brasil que oferece uma proteção jurídica maior para se discutir isso, é o acordo Brasil-Áustria. Não existe algo melhor. Tá? Em 2016, as holdings austríacas elas foram incluídas no rol de regimes fiscais privilegiados. Tá? Lógico que o governo da Áustria questionou, e em dezembro, quer dizer, alguns meses depois, essa regra foi alterada para dispor que apenas aquelas holdings que não tenham atividade econômica substantiva não seriam incluídas. E ali nós temos mesmo que criar substância, não adianta ter um P.O. Box Company, porque a gente está levando a empresa brasileira a um risco. Ein slide weiter, bitte. Bem, quais são as razões para a renegociação? Isso, lembrando o que o Klaus falou. O Brasil quer renegociar. A Áustria não se manifestou em relação a isso. Tá? Mas quando um país quer, o outro país senta na mesa para discutir. Tá? Por quê? Porque o Brasil participou das discussões sobre o BEPS. O Brasil tem alterado os seus acordos para incluir boa parte daquilo que foi discutido dentro do BEPS. A gente já tem visto isso, por exemplo, com os acordos com a Argentina, Dinamarca, Suécia, e o acordo com a Áustria, como que é um dos mais benéficos das relações, é um que o Brasil quer mudar. Mas a Áustria, entendendo também que é um país de hub de investimentos, logicamente que ela vai tentar proteger, né, as suas empresas, as empresas investidoras, da melhor forma possível. Tá? Ein slide weiter, bitte. Quais são os principais pontos que estão querendo ser, né, que o Brasil principalmente quer alterar? Tá? Eu vou saltar alguns pontos que são menos importantes e ir direto para alguns que são mais importantes. Como o Brasil sentou na mesa para negociar, a Áustria, por exemplo, quer incluir no artigo 9º uma previsão expressa para a MEP, que é Mutual Agreement Procedure, principalmente para discutir questões de transfer price. Porque as regras brasileiras, como vocês sabem, fogem muito
das regras da OCDE, né? Fogem muito do conceito de arm's length. Então, é um ponto, efetivamente, que a Áustria quer incluir se algo for alterado. Em relação aos dividendos, o que se quer fazer é diminuir a alíquota. E o Brasil também quer diminuir a alíquota, né? Então, hoje, a gente está falando de um máximo de 15%, e o Brasil quer diminuir essa alíquota para 10%. Isso seria ótimo do ponto de vista das empresas brasileiras também. Por quê? Porque a alíquota hoje máxima é de 15%, o que beneficiaria as empresas brasileiras investindo lá. A Áustria quer 0%, o que é melhor ainda, né? Mas este, efetivamente, não é muita a política brasileira de fazer, e eu acho difícil, efetivamente, isso passar. Em relação aos juros, né, a gente tem um projeto, né, uma discussão envolvendo a redução para 10% para empréstimos bancários, para financiamento de investimento, tá? E o 15% para todos os outros tipos de endividamento. Do ponto de vista da Áustria, ela quer 10% para tudo, embora a legislação interna ela já preveja 0%. Ein Slide weiter, bitte. Eu estou quase acabando, pessoal. Esses slides, esses pontos são muito importantes, tá? O que o Brasil quer? Hoje, serviços prestados por uma empresa da Áustria no Brasil ou do Brasil na Áustria, eles só são tributados ou na Áustria ou no Brasil. Quer dizer, só no país de residência do prestador de serviço. Não existe hoje a possibilidade do Brasil, principalmente, tributar pelo imposto de renda na fonte, né, porque a gente tem um monte de outros, né, PIS, COFINS, CID, ISS, mas o imposto de renda na fonte, o acordo, ele retira. E isso já está também, já é algo assumido pela própria Receita Federal, não é algo que precisa ser discutido. Tá? O que o Brasil quer? Quer alterar isso. O Brasil quer incluir no acordo um artigo específico para prestação de serviço, incluindo uma tributação na fonte. Tá? E isso de uma maneira bem ampla. Quer dizer, o conceito de serviços vai ser muito amplo. Tá? Essa é uma requisição do Brasil que já tem sido incluída nos novos acordos brasileiros. Logicamente que a Áustria tem discutido esse ponto, né? A Áustria não aceita, em princípio, essa posição. Tá? Em tese, a alíquota seria de 10%, o que hoje, na maioria dos casos, é de 15%. Ein Slide weiter, bitte. Nós estamos chegando aqui no meu último slide, que são pontos muito importantes para a gente finalizar isso com chave de ouro, tá? Que é o método para evitar a dupla tributação. Como eu disse, hoje é muito benéfico para as empresas brasileiras investirem na Áustria ou pela Áustria. Por quê? Porque os dividendos recebidos são isentos no Brasil. Tá? E, do outro lado, também. Por quê? Porque, além da isenção, que é o carro-chefe, vamos dizer, dos métodos na Áustria para evitar a dupla tributação, a gente tem a outorga de matching credit, que é aquele crédito efetivo mais uma gordurinha, né? Mais o surplus, que vai, no final das contas, anular, neutralizar qualquer carga tributária na relação entre os dois países. Tá? O Brasil quer acabar com isso. Então, por isso que é muito importante que as empresas brasileiras elas façam o seu peso, façam sua força, vão para Brasília tentar efetivamente barrar que isso aconteça. Um outro ponto que está sendo introduzido, se for alterado, são diversas normas que a gente chama de anti-avoidance, né, que são normas para evitar dupla não tributação ou abuso do acordo. E, por fim, gente, para terminar, no protocolo em que está se discutindo a alteração, a gente tem a inclusão de serviços de suporte técnico no conceito de royalties, principalmente para abarcar aquilo que não caiu no 12A. Tá? A gente tem a inclusão de JCPs, né, de juros sobre capital próprio, no conceito de juros, e a gente tem a introdução de uma frase muito importante que a gente precisa tomar cuidado, que é CFC, Thin Capitalization, quer dizer, subcapitalização, e outras normas internas dos países
são compatíveis com o acordo. Se isso entrar, quer dizer que nós estamos assumindo que as regras CFC brasileiras, que na minha visão não são CFC, elas são autorizadas pelo acordo. Então, é muito importante que a gente não deixe isso ser incluído. Tá bom? Bem, muito obrigado pela atenção. Desculpe ter me estendido um pouco. São muitos pontos e um tempo curto. Dankeschön para aqueles austríacos que estão aqui nos escutando hoje. Eu estou sempre à disposição. É um assunto que me traz muito prazer ajudar as empresas a fazer, né, transações entre os dois países. Obrigado. Perfeito, obrigado, Paulo. Paulo, esse eu ainda vou falar em português, é o único homem que eu conheço que é apaixonado por acordo de evitar bitributação, mas é uma paixão sincera, a gente vê. Paulo realmente curte esse assunto. Nós estamos muito felizes que ele entende também, muito importante para nós. Thank you so much, Michaela, also Paulo, for your time. Michaela, if it's okay with you, can we just extend a few minutes for some questions? Is that okay? Paulo, do you still have a few minutes before you have to catch your flight? Yeah, please. Perfect. So if okay with you, Michaela, I will ask the next question in Portuguese because it's, again, going to get a bit technical. Pergunta do Alisson. Falando que é ótima apresentação, obrigado. Será que você poderia falar um pouco, Paulo, sobre o acordo de tributação para empresas austríacas, do ponto de vista de empresas austríacas que fornecem equipamentos e serviços para empresas brasileiras? Nossa, essa pergunta é quase o arroz com feijão, viu, Alisson? Porque efetivamente é um assunto muito recorrente, mesmo porque a gente está vivendo uma era de serviços, né? E não uma era mais de materiais, uma era de serviços. E como que funciona hoje o acordo? Tá? O nosso acordo hoje, ele cobre imposto de renda. Tá? Então, a gente está falando de imposto de renda. Só porque a tributação vamos falar primeiro de serviços. Tá? A tributação sobre os serviços prestados por uma empresa austríaca no Brasil, ela vai muito além de apenas o imposto de renda. A gente precisa saber qual é o tipo de serviço. Eu vou assumir aqui que seja um serviço de natureza técnica, tá? Mas a gente está falando de CID de 10%, que é um custo da operação, não se recupera esse valor, embora possa ser dedutível para a empresa que está pagando, que é o Brasil. A gente está falando de ISS, que varia de 2% a 5%, dependendo do município onde está a empresa importadora daquele serviço, tá? Que também é um custo da operação, não se recupera esse valor, tá? Mas é dedutível para fins de imposto de renda. Nós estamos falando de PIS e COFINS, que são duas contribuições federais que oneram a operação. Elas podem ou não ser recuperáveis, vai depender muito da natureza do serviço e do tipo de empresa, o regime que ela opta no Brasil. Tá? E nós estamos falando do imposto de renda na fonte. Quando eu estou falando desses 5 tributos, imposto de renda, CID, PIS, COFINS, ISS, eu nem vou falar do IOF, desses 5, tá? 2 são do prestador, que é a empresa na Áustria. 3 da empresa, 4 da empresa brasileira. Tá? Então, são 6 tributos. 4 da empresa brasileira. Empresa brasileira, então, 3 da empresa brasileira. CID, PIS e COFINS. CID, PIS e COFINS são da empresa brasileira. Imposto de renda e ISS da empresa estrangeira. Embora tudo seja retido e pago pela empresa brasileira. Tá? O imposto de renda, pelo acordo Brasil-Áustria, ele não é devido no Brasil. Então, o acordo Brasil-Áustria, ele elimina de tributação no Brasil o imposto de renda na fonte. Então, só resta CID, que é um imposto devido pela empresa importadora, PIS e COFINS, que são 2 contribuições devidas pela empresa brasileira, e ISS, que é o imposto devido pela empresa austríaca. Importante, se você vai faturar da Áustria para o Brasil e quer receber líquido, é muito importante que você coloque no contrato exatamente o que você quer receber líquido. Então, se você fatura 100 e quer receber 100,
É importante você determinar isso no acordo, ou no mínimo na fatura que você vai enviar. Por quê? Porque como o ISS é um imposto cujo contribuinte é a empresa prestadora do serviço, a empresa brasileira, se você não fizer isso, ela vai reduzir o montante que ela tem para pagar para você, porque ela vai pagar o ISS para o fisco. Tá? Então, é isso. Exato. Putz, eu esqueci, Klaus, ele falou de equipamentos. Bem, esse acordo para evitar dupla tributação, ele não entra dentro da sistemática de tributos sobre a importação de bens. Tá? Então, a gente não tem a aplicação dele. O que a gente tem é, por exemplo, a locação de equipamentos, né? Porque a remuneração pela locação, do ponto de vista do acordo, ela entra dentro do conceito de royalties. Tá? Então, é isso. Perfeito, obrigado. Isso também, só para completar naquela negociação, a renegociação do acordo, esse assunto, né, da proteção dos serviços austríacos, que é realmente uma vantagem competitiva importantíssima da Áustria comparado com a América do Norte e outros países europeus, para nós, naturalmente, é muito importante, porque até dá mais uma iniciativa para outros países terem suas empresas na Áustria também para poderem exportar serviços para o Brasil. Então, isso é importante para nós. Eu acho que nós temos tempo para mais uma pergunta, que a gente tem aqui, a pergunta do Maurício. Quando você, Paulo, mencionou a redução do imposto de renda, também é válido para empresas com a alíquota do ruling? Eu imagino, você está falando da reforma tributária na Áustria ou da redução das alíquotas no acordo? Você mencionou, né, que mudou a cota de tributação na Áustria agora. Sim, o que acontece? Aquilo que diminui para 23%. Isso é a alíquota geral. Tá? Então, a gente não está falando de acordos que foram firmados diretamente com as empresas. É lógico que se a gente está falando de uma tendência de queda, Klaus, tampe os ouvidos aí. Minha sugestão é que você vá lá renegociar o seu ruling com o governo austríaco para tentar reduzir ainda mais. Porque se o seu ruling estabelecer uma alíquota, por exemplo, de 10%, e na época a alíquota base da Áustria era de 25%, se a gente está falando agora de uma alíquota base de 23% daqui a 2 anos, vá lá rediscutir esses 10% para ver se a gente não reduz algum ponto percentual. Né? Então é isso. Perfeito. Eu só queria adressar rapidamente o José Carlos, que perguntou, tem uma pergunta que vai para o outro lado, de implementar um projeto austríaco no Brasil. Eu acredito que isso foge hoje um pouquinho do escopo. José Carlos, se você puder, tem os nossos contatos aqui, se você puder entrar em contato comigo, com a nossa equipe, a gente realmente trabalha muito com essa área de ajudar projetos austríacos a se estabelecer aqui no Brasil, através de empresas no Brasil, aí podemos ajudar com certeza e, por favor, entre em contato conosco. Hoje o foco é mais para empresas brasileiras entrarem com empresas na Áustria, se isso for possível. Ok, obrigado, José Carlos. Deixa eu ver se tem mais uma coisa urgente para a gente... acho que a última pergunta é do Valmir. E com relação a compartilhamento de despesas como o uso do ERP SAP. Agora já estou perdido, Paulo, espero que você entendeu a pergunta. Não, isso aqui é o nosso daily business aqui. Valmir, o que acontece? Quando a gente está falando de uso de ERP, SAP, etc., tem uma parte que é direito, que é licença de uso, e tem uma parte que é serviço. Tá? O que acontece? Quando a gente recebe no escritório esse tipo de pergunta, eu vou te falar qual que é o caso geral, eu não sei se esse é o seu. Tá? Então, a empresa matriz lá fora, né, na Áustria, ela faz o Master Agreement com a SAP para todas as suas subsidiárias e manda uma nota de débito para você pagar. Isso aqui é o que mais acontece e é um caos para você aqui no Brasil ter que lidar com isso. Por quê? Porque o pessoal fora, não estou falando só da Áustria, não, do mundo inteiro, não tem a complexidade tributária que nós temos no Brasil. Tá? Então, qual que é a minha sugestão? Tá? Primeiro, e precisa ter um acordo prévio,
com a empresa austríaca de que haverá um compartilhamento, precisa haver a separação específica de cada tipo de prestação, se é licença, se é serviço, o que é, né? E, em segundo ponto, se este caso base que eu estou te falando é o seu exatamente, tá? A parte de serviço não vai ter imposto de renda na fonte no Brasil, tá? Mas vai ter PIS, COFINS, CID, ISS. E a parte de mera licença, a gente vai ter o imposto de renda no Brasil de 10%. Por quê? Porque a licença de uso de software, ele cai dentro do conceito de direito de autor do acordo. Geralmente a alíquota interna brasileira é de 15%, mas o nosso acordo ele reduz para 10%. Então, o pagamento pela parte de licença, você vai ter esse imposto de renda na fonte de 10%. Você não vai ter CID, porque nesse caso específico, muito provavelmente não vai ter abertura de código-fonte, e você vai ter o ISS. Tá? Então, esse é o resumo. Perfeito. Paulo, Michaela, I think I'll switch back to English because now we're really running out of time. Paulo is going on holidays after this webinar, and if he doesn't get the plane, he will probably no longer be able to hold the webinar because his wife will kill him. So we will have to be careful about that. There's one question about sharing the slides. Yes, you will get, Michaela will send out to all participants the slides and the recording of this webinar in the next few days. So please stay put, you will receive this. Any questions that we were not able to answer today? I have to admit there's one question still on the negotiations, where they are at this very moment. Okay. I'm not 100% involved, and I also am not allowed to share completely confidential information. This is what I was also asked to. So it's as soon as we have a clearer picture, I'll be very happy to share it. Please be in touch with us. I will, whatever I'm allowed to tell you, I will tell you, but it's delicate because it's really governmental negotiation, so we cannot talk too publicly about it. But I'm not lying when I'm saying that there is still no agreement, and as far as I know and as far as I've been involved, it doesn't seem to be very close, an agreement between the Receita Federal and the Austrian Ministry of Finance. So that's it from my part. Michaela, please. Yeah, thank you so much for the panelists, for Klaus and Paulo. Very interesting. I would like to get the slides in English, but I'm going to have a conversation with Paulo on that. Thank you for the audience joining us today. It was a real pleasure, and still quite some attendance here. So the topic is bright hot. So here you have our contact details. If you have any further questions or any, need any information on the business sector, business location Austria, that's what we are here for. Would love to hear from you, and wish you a wonderful day on the other side of the globe, and hope to see you soon in one of our next webinars. Thank you very much, Paulo. Ciao, abraços. Yep. Happy holidays. Obrigado, gente. Thank you. Vielen Dank, Michaela. Obrigado a todo mundo e estamos sempre à disposição. Vielen Dank. Thank you very much. Enjoy. Have a good evening. Good day. Bye. Ciao, ciao.